Bom, eu já vou começar avisando que o vídeo de hoje é polêmico. No vídeo de ontem eu toquei de leve no assunto da idolatria, falei que não ia me aprofundar naquele momento, mas agora chegou o momento. Então hoje a gente vai ver um vídeo um pouco bombástico. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Mishpatim, hoje focando nos parágrafos 39 e 40 do Zohar, terceiro ano de leitura. Bom, você certamente já ouviu falar que o judaísmo é uma das grandes religiões monoteístas do mundo, né? Teriam três religiões, seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, pelo menos as três maiores. Mas a verdade é que o judaísmo não é monoteísta. É isso mesmo que você ouviu. E pelo menos não na sua origem, tá? Vou explicar. Depois, quando o judaísmo foi sendo formado, com o passar do tempo, ele assumiu a cara de monoteísta. Mas na sua origem, na sua formação, ele não era. E se a gente considerar que o Zohar foi escrito no início do judaísmo, ele não era monoteísta. Muito bem. O que significa que ele não era monoteísta? Ele era politeísta, acreditava em vários deuses? Não também. O termo correto para definir o que o judaísmo era naquela época é monolatria. O que significa monolatria? O judaísmo acredita não que existe só um Deus, mas que eu preciso cultuar apenas um Deus. E esse Deus, o Zohar está trazendo isso para nós essa semana, é chamado pelo tetragrama. Então o judaísmo reconhece que existem outros deuses, reconhece que outros povos podem ter outras divindades, mas o que o judaísmo diz? Que eu não devo cultuar essas divindades. Então veja que é diferente de ser politeísta. Tá? Ser politeísta é eu reconhecer que existem outras divindades e cultuá-las. O judaísmo reconhece que existem e não cultua, então o nome não é politeísta, mas também não é monoteísta. Tá? É monolatria. Bom, em que época que o judaísmo tinha esta característica? Certamente da época de Abraão, se a gente considerar que Abraão é o primeiro judeu, como a gente fala, né? Até a época mais ou menos em que a Mishnah e o Talmud são escritos. E aí, como eu disse, lembrando que o Zohar é atribuído a essa época. Tá? Tem uma vertente histórica, eu sei, que diz que o Zohar é da Idade Média, do século XV e XVI. Eu não considero isso para esse motivo. Ele parece estar encaixado ali na época da Mishnah e do Talmud. Muito bem. Então, o que acontecia naquela época? A gente tinha o reconhecimento de que outros povos podiam ter suas divindades e eu não posso cultuá-las, porque isso seria a idolatria. Então, no vídeo de ontem a gente falou, por exemplo, que Elohim é o nome usado para essas outras divindades. Né? Qualquer outro deus da terra que não seja o tetragrama é chamado de Elohim. Né? Então, Elohim serve para se referir a uma faceta de Deus, o Deus de Israel, mas também a esses outros deuses, como a gente falou. Quando Bilam está falando com um Deus, não sei que Deus é, se é o da idolatria ou não, ele usa o nome Elohim. Bom, de onde que vem essa ideia de que o judaísmo é monolatria e não monoteísta, e eu sei que pode chocar? Na verdade, a gente vê isso na própria Bíblia. Tá? A gente tem alguns versículos, não são poucos, no Tanar, na Bíblia, mostrando isso. Eu queria citar alguns para vocês. Eu não vou pôr na lousa, vou convidar você que está assistindo o vídeo a abrir sua Bíblia e ler comigo. Tá? Um deles eu peguei, está em Êxodo 12:12, diz o seguinte: E eu passarei pela terra do Egito essa noite. Então, quando Deus está fazendo aquele êxodo dos israelitas, né? Festa de Pêssar, tirando o povo do Egito, Deus fala: eu passarei pela terra do Egito, ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Então olha que interessante. Deus está falando, tem os deuses do Egito, né? Ra, Osíris, Ísis, não conheço muito bem. Tem todos esses deuses, e o que Deus está falando? Eles também vão ser julgados. Né? Na 10ª praga, Deus está falando de matar os primogênitos, esses deuses também seriam afetados. Então, de novo, perceba, Deus de Israel ficando como acima desses outros deuses, então eu tenho que cultuar a ele e não aos outros deuses. Muito bem. Outra frase que prova isso está nos próprios 10 mandamentos. Êxodo 20:23. Qual é o mandamento? Diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. A gente nunca parou para pensar, né? Num sentido, você pode falar, tá bom, Deus está falando para não ser idólatra, tudo bem. Mas se ele está falando não terás outros deuses, dá para entender que talvez tenha outros deuses. E o que eu não posso fazer? Considerá-los antes de Deus.
né? O problema aqui, o que o mandamento está falando é: eu não quero que esses deuses venham diante de mim, antes de mim, né? É isso que Deus está falando. Eu sou o primeiro, eu sou o único, e os outros eu não quero saber. Muito bem. Outro versículo, Deuteronômio 6,14. Deus fala o seguinte, através de Moisés: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Né? Então, de novo, reconhecendo que tem outros deuses dos outros povos, o problema não é que eles existam. Ninguém está negando isso. O problema é segui-los. Não quero que vocês sigam. Tá? Peguei um outro aqui de Juízes 11:24, saindo da Torá. Tem a história do Elias e do Baal. Para quem não conhece, também recomendo que leiam, já saindo da Torá, no Tanar. Peguei um salmo muito interessante. Esse eu vou ler, o Salmo 82. O comecinho do salmo diz o seguinte: Mismor le Asaf, um cântico para Asaf. Elohim nisav be'edat el. Deus está na congregação dos deuses. Bekerev Elohim Mishpat. Entre os deuses ele julga. Olha que frase impressionante. Se você pegar a tradução portuguesa ou de outro idioma, pode ser que ele não traduza esse Elohim como deuses, tá? Mas o termo é deuses. Porque tem alguma questão aí de tradução, que eu não vou também entrar, que fala que Elohim tem que ser traduzido como poderosos, como homens poderosos. Dependendo da Bíblia que você for usar, é isso. Mas se a tradução for fiel, o versículo do Salmo está dizendo o quê? Que Deus julga entre os outros deuses e que Deus está no meio desses outros deuses. Tá? O próprio Salmo reconhece isso. E para quem conhece, para encerrar o vídeo, um pouquinho da liturgia judaica, o que a gente lê no Sidur, quando a gente vai na sinagoga, faz a reza, tem várias rezas em que a gente fala que Deus é o Deus dos deuses. Né? A gente usa em expressão hebraico Elohei a Elohim. De novo, a ideia é que há outros deuses, mas o Deus de Israel é o Deus que está acima desses outros deuses. Ele é o Deus desses deuses, né? E eu teria que cultuá-lo. Tá? Então tudo isso é o que o Zohar está tratando nesses parágrafos. Como é uma questão que tem a ver com o Mishpatim, né? A questão de idolatria, a quem eu sirvo, a quem eu não sirvo, o Zohar acha importante fazer esse tipo de elucubração para nós. Um bom dia a todos e tudo de bom.